Muito boa noite. Olha só, estamos aqui, Mila Bertier, há muito que não fazia live. Boa noite. Esse momento é aquele momento da minha música que fazia tempo que eu não colocava, porque fazia tempo que eu não fazia live. Bora escutar aí nossa música de início de live, tomar a nossa água, ir desligando os pensamentos, deixando um pouquinho os problemas de lado. Respira fundo. Respira. Se você estiver fazendo aí as suas coisinhas, em vez de tomando a água aos poucos, toma ela toda de uma vez. A respiração, a água ajuda a oxigenar o cérebro. Vamos lá, hoje é sábado. Tira aí uns minutinhos só para você. Relaxa, vamos conversar. Bora falar comigo aqui um pouquinho. Se você vai assistir essa live no replay, adianta ela um pouquinho, vai direto ao ponto, tá? Porque a gente sempre precisa dar aqui 2, 3 minutinhos para poder começar. Então, eu peço para vocês relaxarem, se solta, respira. Vamos lá, hoje nós vamos falar de assuntos da vida diária, falar um pouquinho de disciplina, de rotina, estimular vocês, sair da procrastinação, melhorar aí o momento de disciplina, de rotina de vocês, criar força aí para acordar cedo, quem não acorda cedo, para quem acorda muito cedo, vai trabalhar para ter disposição quando chega do trabalho, para ainda fazer algo que queima no seu coração, para fazer alguma doação de algo que você tem para oferecer para outras pessoas, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Às vezes você pode doar, servir alguém, sabia? Opa, deixa eu abaixar aqui o volume do meu computador, porque eu deixo aqui no computador o Instagram ligado, que é pra gente poder, pra eu poder ler algum comentário de vocês melhor. E é isso daí. Tô por aqui, pretendo ficar aqui com vocês por 50 minutos, 1 hora. Acredito que o trabalho do Instagram de chamar aí as pessoas que me seguem já está funcionando. Boa noite, Lu. Aproveita que você entrou primeiro e já me diz se o áudio tá bom, se tá tudo bem. Tudo certo? Ah, muito bom. Obrigada pela informação. Quanto tempo eu não abri uma live? Então, vou aproveitar para falar aqui para vocês que vou iniciar, porque muitas de vocês me acompanham ali nos stories e viu que eu passei aí mais ou menos uns 10 dias de cão, porque mãe com o filho doente, ela fica muito desesperada, não é mesmo? Então, eu já vou deixar aqui um relato para vocês que, sei lá, gente, de repente, meu filho teve alguns dias de febre. Não, ele teve 2 dias de febre com mais de 38, mas
uma semana para um pouquinho mais em estado febril, sem aparentar nada, sem com que a gente visse nada, não estava com dor de garganta, não estava com dor de barriga no pé, nas pernas, no braço, na cabeça, nada. De repente, essa febre passou. A febre passou, ele começou a ter uma crise intestinal, que nós achamos que foi por causa de algumas coisas com leite que nós fizemos aqui, porque nós não temos muito hábito de beber leite. E a gente fez molho branco, bateu leite com abacate e tal, então ele quis achar que fosse isso. Mas depois dessa sequência intestinal terrível, ele começou a sentir uma dor na nuca muito, muito, muito grande. Uma colega minha de trabalho falou que os sintomas que eu disse que ele estava apresentando, estava parecendo com os da irmã dela, de dengue. Então, levei ele no pronto-socorro, ele fez exame de dengue, já passou 15 dias e esse exame ainda não saiu o resultado, porque nós estamos com uma pandemia muito forte aqui em São Paulo de dengue. Como eu não assisto muita televisão, então eu fico sabendo por cima epidemias, a gripe, como que tá, por algumas coisas que eu escuto dos conhecidos. Porque eu não consigo mais, eu não sei você, mas eu não consigo mais me inteirar de tantas tragédias e tantas coisas que se passam nesse mundo de meu Deus, né? Então, ele foi no pronto-socorro uma vez, foi no pronto-socorro a segunda vez, depois eu acabei falando para ele recorrer ao ICESP, que é o Hospital do Câncer, e eu me dei conta com isso de que qualquer coisa que esse rapaz tem, eu começo a querer vislumbrar que ele está tendo algum problema que vai levar ele ao câncer de novo. E eu resolvi fazer um trabalho interno poderoso dentro de mim para ser liberta disso. E eu ainda estou nesse trabalhar, mas eu estou conversando muito comigo mesma, porque não pense que quando eu faço stories, quando eu posto para vocês, se já conversaram com vocês diante do espelho hoje, eu não fiz isso primeiro. E neste momento, essa está sendo a minha conversa comigo mesma. E eu creio que eu vou me libertar disso. Por quê? Porque eu não aceito mais na minha vida carregar esse estigma de qualquer febre, qualquer coisa que esse menino possa ter, que eu vou ficar pensando que é o câncer. E amém, né? Assim seja. Que ele, o Senhor diz na sua palavra que tudo que sucede a uma pessoa sucede a outra. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações, por provas, porque é isso que vai estabelecer o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa expansão de consciência, né? Enquanto nós estivermos vivendo aqui. São através das situações que nós vivemos é que nós crescemos, é que nós vamos buscar por outras experiências, é que vai acontecendo as transformações dentro de nós. Então, faz parte da vida passar pelas coisas. Agora, é aquele ditado. A gente pode passar com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio, né? Sou eu e é você que tem que escolher como você quer passar aí as suas situações, né? Tem pessoas que são mais positivas, pessoas que são menos positivas. Então, umas passam, ó céus, ó vida, ó azar. Essa não sou eu. Graças ao bom Deus. Esse jeito de passar pelas coisas não faz parte de mim. E é por isso que estava me aborrecendo profundamente eu ficar angustiada cada vez que o meu filho tem algum problema de enfermidade. E olha só. Tô falando um pouquinho sobre isso porque pela primeira vez eu trouxe isso com muita força aqui nos meus stories e eu quero de certa forma agradecer porque a gente vai formando um grupo, a gente vai fazendo uma comunidade aqui através do Instagram onde as pessoas te dão palavras de carinho, palavras que te confortam, palavras de amor. Então eu quero agradecer isso. Porque eu recebi pessoas que disseram que estavam orando por nós,
pessoas que foi acompanhando, querendo saber o que estava acontecendo. Eu tive pessoas que disseram que estava mandando energia positiva pra gente. E eu fiquei muito contente. Por quê? Porque quando a gente está assim, geralmente a gente se fecha dentro de casa, ou vai para hospital, para médico, fica girando em torno disso e não tem muita possibilidade de ver pessoas fisicamente. Então, todo o afeto, todo o carinho que a gente recebe virtual é muito bom. Fez muito bem para mim saber que eu tenho pessoas que caminham aqui comigo no Instagram que eu posso contar. Eu nunca tinha aberto assim tão profundamente. Às vezes a gente faz um comentário, tô um pouco afastado porque ou eu tô doente, eu tô com o filho doente e ponto, e vida que segue. Mas não, dessa vez eu vi algumas mulheres caminharem comigo por aqui. E isso é o motivo de eu agradecer. Como também a gente tem várias pessoas da igreja que se preocupam, que entram em oração por nós. E isso é muito bom, a gente sentir e poder contar com esse acolhimento. Mas agora vamos passar para o próximo assunto, né? Que eu acredito que agora já deu 8 horas. Então, água tomada, música de abertura da live escutada. Gente, eu falei um pouco do que aconteceu com o Richard. Relato dado. Eu não tenho um diagnóstico fechado. O que o médico do ICESP disse é que era uma infecção aguda do intestino. E nós ficamos por isso. O exame da dengue não chegou e eu não tive outro diagnóstico fechado. Então, nós estamos sobrevivendo com essa comunicação que nós tivemos. E com as aromaterapias, as orações, os chás, os sucos, as sopinhas, e ele tá melhorando. Ele ainda tem dor na nuca, ele tá com o intestino quase que em equilíbrio, tá um pouquinho difícil, mas entrando em estado de equilíbrio, ele tá se sentindo melhor. Ele já, se Deus quiser, vai retornar ao trabalho e vai dar tudo certo. E isso graças às muitas orações e energias positivas que eu tive aqui junto com vocês. É por isso que eu resolvi abrir essa live para falar um pouquinho sobre esse caso do Richard, porque eu tive um acompanhamento de vocês maravilhoso junto comigo e para doar, para colocar o meu servir aqui. De que forma? Nós passamos falando também no decorrer desses 10 dias nos stories sobre disciplina, né? Deixar um pouco a procrastinação de lado, deixar a preguiça. Sabe aquela hora que você senta na frente da Netflix e vai maratonar lá uma série e daí você quer fazer, mas acaba não fazendo e tal? Então, eu resolvi trazer aqui o meu servir para você, falando um pouco de como que foi na minha adolescência, na minha juventude, logo que eu casei, e como que a disciplina foi cada vez se tornando um firme fundamento na minha vida. Onde, quando eu escrevo o que eu me proponho a fazer, um projeto, algo que eu quero ver cumprido na minha vida, eu consigo tirar do papel e consigo colocar essa realização para funcionar, consigo gestar, porque um projeto, um sonho quando você tem, você pode fazer a analogia com uma mulher grávida. Você começa a gestar um projeto, você começa a gestar um negócio, até que ele nasce. E quando ele nasce, você tem que ter os cuidados com ele, como uma mãe tem com um bebê. Porque o seu projeto, se você não der atenção, se você não alimentá-lo, ele não vai crescer, ele não vai tomar proporções. Esse canal do Mila Bertier, por exemplo, ele é um canal pequeno, mas ele é um canal que ele foi chegando mulheres que querem estímulo,
que querem um pouco de conteúdo de autoconhecimento, com valor, com espiritualidade. Então, ele foi crescendo, ele está crescendo aos poucos. E a gente tem às vezes, mania de ver aqueles canais de milhões e criar uma expectativa, um rei na barriga de algo que não existe, entende? Não tem ali um trabalho, não tem um relacionamento formado que se forma. Então, é melhor você fazer uma coisa com constância, você conseguir uma audiência que está com você pelo conteúdo, pelo que você está trabalhando e crescendo ali aos poucos e ir acompanhando a transformação das mulheres que possa estar contigo ali caminhando, ou os homens, ou o que você tiver que fazer, pouco a pouco, né? Esses canais de milhões e milhares de pessoas são canais de pessoas famosas, são pessoas que mostram outra vibe, que não é estudo, que não é comportamento, que não são valores, que não são cotidiano de vida diária, né? Que você tem que estar ali. Quantas mulheres às vezes quer colocar o seu sonho no mundo, mas ela tem uma profissão, ela tem um trabalho e ela quer empreender além daquele trabalho ou fazer uma renda extra. Não é fácil. Às vezes ela é mãe, ela é esposa, ela tem casa para cuidar, como é o meu caso. Então, é um canal que ele vai se estruturando, ele vai crescendo aí no decorrer do nosso caminhar, no decorrer dos conteúdos serem bons, dos conteúdos terem valor, dos conteúdos serem transformador para as pessoas. É tão gostoso quando a gente recebe um direct dizendo: nossa, que nem hoje mesmo, gente, eu recebi um direct da pessoa dizendo que ela tinha acabado de ler algo na Bíblia sobre aquele assunto para a mãe dela. E aí eu postei exatamente sobre aquele assunto e eu poder dizer para ela: tá vendo como que Deus confirma aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá ajudando aí uma pessoa querida sua, e Deus confirma que você tá no caminho certo. Então é tão gostoso você poder fazer parte de ajudar aí a vida das pessoas. Então, como que eu posso dizer para vocês que tudo começou na minha vida? Na minha adolescência, quando eu era bem novinha, eu ia pro colégio de manhã, saía do colégio, chegava em casa, almoçava correndo. 1 hora eu tinha que estar numa escola de japonês, onde eu fazia aula de japonês. Eu fiz essas aulas por 5 anos. Não sei, acho que eu pensava que eu ia embora pro Japão, que eu ia ser aeromoça, pensava alguma coisa nesse sentido. E eu resolvi fazer japonês. Eu morava em Londrina, no Paraná, tinha uma colônia muito grande de japoneses e todos os meus amigos estudavam nessa escola no contraturno, então eu resolvi estudar também. E estudei por bastante tempo lá, aprendi a ler, escrever, dançar, cantar, aprendi tudo que vocês imaginam. A gente sabe que o inglês é prioridade da gente saber, né? Junto com saber um bom português e tal. Mas eu fui aquela que falava em japonês com fluência. Pois é, coisas da Mila Bertier que você vai descobrindo me acompanhando aqui no canal. E aí eu terminava, fazia dar umas 2, era aquela aula de japonês, saía correndo porque 2h30 ia começar o handball, que era uma aula de contraturno que a gente tinha do colégio. E eu jogava handball e corria, e suava, e pra lá e pra cá, aquela coisa bem sinestésica, masculina, doida que eu fazia. E saía de lá, chegava em casa, tomava uma chuveirada, porque às vezes quando eu tava aquele calor, eu tinha que tomar uma chuveirada para trocar de roupa, colocava o livrinho debaixo do braço, 5 horas eu tinha que estar na aula de piano. E isso foi o piano, eu fiz por quase 7 anos da minha vida. Então, imagine como que era corrida e como que eu precisava ter disciplina para conseguir levar tudo isso. Então, foi dali que eu já fui estabelecendo essa disciplina. Até porque eu sempre falo para vocês aqui no canal que eu não sou a pessoa do foco. Nessa época, eu era muito desfocada. E o que me salvou foi ter disciplina. Sabia? Foi a minha salvação.
porque o meu foco era quase zero. E outra, eu tinha a característica nessa adolescência de olhar para as pessoas, porque as pessoas sentiam, para os problemas das pessoas. Mal eu sabia que um dia na minha vida ia existir Instagram e que o meu servir no mundo ia fazer parte de ajudar mulheres que quisessem empreender, né? Que não tem apoio, que não tivessem apoio em casa, que não tivessem apoio do marido. Jamais eu pensei. Mas lá na minha adolescência, isso era muito interessante. Porque muitas vezes eu deixava de dar atenção maior para as coisas que eu estava fazendo, que não eram poucas, para ajudar as pessoas, para ajudar minhas amigas. Às vezes estava chorando por causa do namorado, às vezes estava chorando porque a mãe não queria deixar fazer alguma coisa. Olha só que doido. Então eu fazia sim bastante coisa e eu só conseguia fazer tudo isso que eu disse que eu fazia, sair da aula, ir para aula de japonês, sair da aula de japonês, ir para o handball, sair do handball, ir para aula de piano, porque eu tinha disciplina. E tudo que eu sempre me proponho a fazer, eu só não faço se realmente não algo muito maior tiver tomando o caminho, a prioridade da minha vida. E nisso eu fui crescendo, eu tive filho muito cedo, eu ainda estava saindo da adolescência quando eu tive o meu filho, e foi aí que a coisa apertou mais ainda. Por quê? Eu tive filho com 17 para 18 anos, eu ainda estava terminando o terceiro ano do segundo grau, que a gente chamava, né, na minha época, e a minha mãe disse para mim que agora eu tinha um filho, que eu tinha que ter responsabilidade, que eu tinha que ir trabalhar. E ela não ia olhar filho meu para eu estudar. E eu fiquei assim, com tanto pesar, com tanta dor no coração. Pensa numa pessoa angustiada. Foi eu. Porque aí eu me vi com uma situação toda emaranhada. Eu me vi querendo terminar os estudos, mas ao mesmo tempo tendo que assumir aquela responsabilidade de mãe, tendo que assumir toda aquela vida adulta. E é muito interessante, porque mesmo que isso aconteceu na minha vida, eu tenho muito mais vida além disso para contar para vocês, mas eu precisava formar um viés para fazer essa live para vocês em cima de autoconhecimento e de disciplina, porque senão é muita história, né, que a gente tem nas nossas vidas, tanto eu quanto vocês. E eu ia fazer uma caixinha de perguntas para vocês me perguntarem algo que quisessem saber aqui na live, e eu quis deixar os afazeres, deixar as minhas coisas todas prontas, e eu acabei esquecendo. Então, o que eu tive que fazer? Posicionar aqui através de itens no meu caderninho, coisas que eu pudesse falar para vocês sobre esse assunto de disciplina, compreende? Que é o que nós estamos tratando aqui. Então, peguei lá na minha adolescência, e aí eu vim entrando na vida adulta, tudo bem, muito rápido, e tive que parar de fazer tudo isso que eu fazia, né? Porque a vida séria, né? A vida de adulto começou, como disse a minha mãe. Então, a partir desse momento eu vou aqui dar um salto no tempo, né? Porque eu falei de como eu iniciei a minha condição de disciplina e agora eu vou passar para um aterramento da minha disciplina na vida adulta, tá? E por que tudo isso? Eu sempre tive que fazer muita força com disciplina por falta de foco que eu sempre tive. Então, era assim, um compensatório que acontecia na minha vida. Então, passando aí para a vida adulta, eu conheci meu marido, vim morar em São Paulo, trouxe o meu filho. Ele já estava com 7 anos, se eu não me engano. Eu trabalhava com meu marido, cuidava do filho, cuidava da casa e tal. E eu quis fazer faculdade. Eu fiz a faculdade no tempo em que eu já estava casada. Mas quando eu fui dizer que eu ia começar a fazer faculdade, não tive assim muito apoio, né? Eu trabalhava com meu marido, eu resolvi parar de trabalhar com ele, eu queria ter a minha profissão, seguir o meu caminho de profissão, sabe aquele negócio que a gente sempre escuta dos avós, para não ter todos os ovos na mesma cesta? E eu pensava sobre essas coisas, então eu acho que eu tinha que ter comecei a
a pulsar muito forte no meu coração que eu tinha que ter essa vertente, né, da minha profissão, diferente da profissão dele e tal. Não tive apoio, não foi muito bem aceito. Então, eu, como todas as mulheres que se sentem culpadas, que se colocam numa posição de desesperadora, quando ela sabe que ela tem que fazer, ela toma a posição de fazer, né? Que nem eu, de fazer a faculdade para eu ter uma profissão diferente, para eu ter um ganha-pão diferente, para ter uma outra cestinha de ovos, né? Vamos dizer assim. Naquele momento, eu comecei a pensar que então eu tinha que fazer tudo, como eu não tinha apoio e eu ia fazer por a minha conta e risco, eu tinha que fazer tudo muito melhor ainda do que eu já fazia. Porque, gente, hoje, muitos anos depois, 15 anos depois, é que com toda a estrutura, com toda a leitura, com todo o estudo que eu já fiz, é que eu percebo que a gente tem que fazer aquilo que dá para ser feito e que as pessoas que estão com nós em casa precisam nos ajudar, precisam nos amparar, nos apoiar com os afazeres que são de comum da família, pelo menos, né? Mas não. Quando eu comecei, eu tive que triplicar a minha disciplina. Por quê? Porque eu tinha que participar da reunião de pais, eu tinha que levar e buscar meu filho na escola, eu tinha que deixar a minha casa muito bem limpa e organizada, as roupas muito bem limpa e organizada, e ainda estudar. Por quê? Porque se alguma coisa não tivesse certinho, poderia ser motivo para briga, para desavença, de olha só, você começou a estudar, e agora? Agora olha a casa como que tá, olha a comida como que tá, olha a nossa roupa como que tá. Então foi eu me desdobrar. É claro que tem o lado negativo que força muito a gente. Isso eu posso dizer que é uma violência contra nós mesmas, que nós praticamos com nós mesmas, sabia? Só que tem que é o que me dá força hoje é saber que todo esse desdobramento que eu fiz me ajudou a se tornar a pessoa que eu sou hoje, a ter a força de ir atrás, o ímpeto, a constância, a instância de fazer tudo que eu quero, tudo que eu faço acontecer. Foi difícil. Hoje eu sei que para eu fazer tudo isso, não precisa ser debaixo desse julgamento, debaixo dessa força. Mas naquele tempo foi assim. Então, a minha cabeça pensava por tempos. Eu fui fabricando assim um cérebro que pensava por tempos. Eu media cada minuto, eu media cada hora que eu tinha para fazer cada coisa, para eu conseguir dar conta de fazer tudo. E eu fazia tudo bem, obrigada. Mas qual foi o custo disso? Qual foi a altura do meu estresse, do meu cansaço? Quando que eu conheci agora nessa época de pandemia, o Me Time. Qual, nesse tempo todo, que foi o tempo que eu parei para olhar para mim, para pensar em mim, para me dar um minuto de descanso, um minuto de prazer. Não estou falando que eu não fiz férias. Eu tive o período que eu trabalhava com meu marido, eu tinha rede de apoio, eu tinha pessoa que me ajudava em casa, a gente tinha agência de turismo, então eu tinha passagens aéreas à vontade para enviar o meu filho para tirar férias em Londrina com a minha mãe e ter um pouquinho de descanso, mas era tudo dentro do padrão que a gente se coloca de férias de julho, férias de janeiro, férias de julho, férias de janeiro. E o restante era correndo. E outra, depois nós tivemos problemas financeiros. E a minha rede de apoio foi a zero. E mesmo assim, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que manter tudo aquilo. Eu tinha que manter tudo em perfeito. Olha, eu vou até falar sobre uma coisa que eu sentia orgulho e que eu lembro até hoje, das professoras do meu filho,
dizendo que quando passava perto dele e sentia aquele cheiro de camiseta passada, de comfort na roupa. Por quê? Até porque eu era a única mulher da casa e eu achava que o meu marido tinha que sair com as camisas impecáveis, que o meu filho tinha que ir com a camiseta impecável para a escola. E daí tinha a faculdade, depois eu entrei, logo que eu estava, acho que no último ano de faculdade, eu já comecei a fazer estágio remunerado, e ali depois do estágio remunerado, eu já entrei na primeira escola, que eu comecei a trabalhar, e imagina, quando eu comecei o estágio remunerado, então, que aí eu já não tinha tempo para mais nada. O que me salvava era a minha disciplina. Só que nessa disciplina, eu não contemplava eu em várias situações. Eu não me contemplava. Eu ainda vivia uma vida da época patriarcal, que hoje as pessoas que são casadas de 10 anos para cá, né, que têm os seus maridos nascidos da década de 80 para frente, eles já têm uma consciência de que tem que ajudar a esposa, de que eles podem muito bem levar e buscar os filhos na escola, participar das reuniões. Mas eu fui daquela que vivi que era a mãe que fazia tudo isso. Que eu tinha que mostrar que eu era capaz, que eu era uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe, se eu fizesse tudo isso junto e misturado. Aí, depois de tudo isso feito, eu poderia fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, que no caso, primeiramente foi a faculdade, depois veio o trabalho, e olha, foi aqui, ó, não foi fácil. É por isso que hoje eu tenho condição de chegar aqui para você e dizer, mulher, se você quer fazer algo, levanta e anda. Ai, mas o meu marido não me apoia, meu marido não deixa tal. Não. A gente tem direitos civis de ir e vir. Ah, mas é ele que me sustenta, mas é ele que tal. Então começa a pensar um jeito de você fazer alguma coisinha que vai te dar os teus primeiros investimentos em você mesmo. Se é uma faculdade que você quer fazer e ele fala que não vai te ajudar a pagar, começa a fazer alguma coisa. Arruma um trabalho. Começa por aí. Faz bolo, faz pão, vai vender. Vai passear com os pets, faz aí um trabalho paralelo e vai lá e paga a tua faculdade, faz aquilo que você quer fazer. Se não é faculdade, se você já é a pessoa que tem um negocinho, que você toca, você quer expandir isso, pega seu dinheiro, investe, vai conversando com ele, com uma comunicação amorosa, vai mostrando para ele os teus resultados e daqui a pouco ele está concordando, daqui a pouco ele está aí dentro com você, do seu negócio. Se ele não te apoiar, mas ele também já não falar mais nada, já é um passo que você ganhou. Por que eu vou te falar isso? Tá bom. Depois dessa parte, primeira, tá, a faculdade saiu, não foi de um jeito muito amistoso, teve discussões, teve brigas. Então, o que isso me levou a fazer? Não era o jeito que eu queria. Então, isso me levou a estudar, isso me levou a procurar artigos, a procurar livros de psicologia. Um dos livros mais importantes que eu li foi Inteligência Emocional, do Gardner. Foi um dos livros principais que eu li. E eu entendi que eu precisava me desenvolver em algumas questões para que eu conseguisse as coisas que eu queria. Porque todos nós, escuta bem o que eu vou te falar, todos nós podemos conseguir aquilo que a gente quer, o nosso sonho, transformar em realidade. E a gente só tem que tirar a expectativa de achar que as pessoas têm obrigação de sonhar o mesmo sonho que a gente e de querer colocar em prática, de realizar o mesmo sonho que a gente. Porque o sonho está dentro da sua cabeça. O querer algumas coisas está dentro de você, não está dentro da outra pessoa. Então, às vezes, é preciso que a pessoa veja aquilo. Depois de concretizado, depois que você concretizou, depois que você fez para querer vir contigo. Então, primeiro tem a negação, depois a pessoa está vendo que aquilo está começando a deslanchar, ela deixa de falar.
E depois, se aquele negócio deslanchar e crescer muito e você começar a precisar fazer contratação, você que contrate outras pessoas que queiram trabalhar no seu negócio. E pode acontecer do filho, do marido, do primo, da mãe, querer trabalhar com você, querer aprender o que você faz, ou te dar suporte, ou fazer parte da sua rede de apoio. Mas, a partir do momento que deslanchou, você já pode fazer a sua contratação, acabou. É você fazendo o teu sonho fluir, a tua vontade se estabelecer. E isso é constância e tempo, tá certo? Então, veio outra parte. Qual foi? Meu marido montou um negócio em outra cidade, lá na Baixada Santista. Pois é. Lá estava nós, com o negócio dele começando, eu aqui estudando, meu filho estudando. E toda sexta-feira eu pegava meu filho na escola com um lanchinho preparado, deixava ele comer e dormir atrás do carro, descia, chegava lá nesse negócio, ainda ajudava meu marido terminar de trabalhar. Passava o final de semana trabalhando naquele negócio com ele. Vinha embora no domingo à noite, porque até saber que aquele negócio ia virar, aquele empreendimento dele ia se estabelecer, nós acordamos que ele ia ficar morando lá e eu ia ficar morando aqui em São Paulo. Quando aquilo se estabelecesse, que fosse perto de uma época de férias do filho, aí eu fechava, trancava a matrícula dele, ia procurar uma escola lá e a gente ia morar lá. E cá para nós, eu não sentia no meu coração de mulher, que é aquele sétimo sentido que nós temos, ou que é o Espírito Santo que toca na gente, que seria lá aquele tempo da minha vida. Mesmo assim, eu não tive a mesma atitude. Quer abrir? Vamos abrir. Quer fazer? Vamos fazer. E fui naquele negócio. Quantas vezes tinha uma pessoa que eu conhecia aqui, que eu pedia para ela vir fazer a faxina da minha casa aqui, ajudar a deixar algumas coisas arrumadas aqui em casa, para que eu pudesse chegar lá na Baixada e achar que eu ainda tinha que deixar coisas organizadas, aquela comida básica feitas para o meu marido. Por que que nós mulheres pensamos assim, agimos assim, fazemos assim? Sendo que quantas vezes, às vezes nós trabalhamos o mesmo tanto durante o dia. Quando ele chega, ele senta no sofá, ele vai lá jogar um joguinho no telefone e a gente vai fazer a janta, vai organizar alguma coisa na casa, colocar uma roupa para bater. Pois é, essa é a mulher. Agora, se você faz tudo isso, que é o que eu tô dizendo, na minha época, né, quando eu comecei o meu casamento, a era patriarcal ainda estava urrando gritante e eu tinha que fazer, porque a minha cabeça ainda era patriarcal. Eu achava que eu tinha que deixar tudo absolutamente limpo, organizado, arrumado, antes de eu ir fazer algo por mim. Agora, hoje em dia, eu já vejo situações diferentes. Esses nascidos da década de 80 para frente, os maridos já participam, eu sei, porque eu sou professora e eu vejo pais levando e buscando os meus alunos. Eu vejo pais participando no lugar das mães de reunião de pais. Eu vejo tudo isso. Na minha época não era muito assim não, já tinha um pouco, mas não era muito assim ainda não. E a nossa cabeça ainda era muito mais patriarcal. Ainda, porque não são só os homens que são patriarcais. Nós também temos essa coisa incutida na gente, de que a mulher que tem que fazer. Os homens já ajudam a lavar a louça, os homens já ajudam a fazer algum dever de casa, ajuda, enquanto a mulher está fazendo uma coisa, eles já fazem outra. E outra, eu tô aqui para dizer para você que quem cria os homens são as mães. Então, se cada vez mais as mães educarem os seus filhos
para serem parceiros das mulheres em casa também, nos afazeres de casa, nos cuidados e educação dos filhos, é assim que será. Porque até essa sabedoria nós temos que ter. Porque o que eu fiz? Aí eu fui conversando e incutindo essa nova mentalidade no meu filho. E depois de 18 anos eu ainda tive outro filho que eu faço exatamente a mesma coisa. Eu vou incutindo na mentalidade dele que ele precisa ajudar a esposa, que ele precisa educar o filho, que ele precisa participar dos cuidados. Boa noite, Sandra. Boa noite, M. Jussara, Beatriz, Cristina, Mari Duarte, Dark, Luana, que entraram por aqui. Algumas pessoas vão entrando, outras pessoas vão participando. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre disciplina. Eu tô aqui falando um pouquinho da minha vida pessoal, como que foi desde a minha adolescência a respeito da disciplina até a vida adulta. E tudo que eu estudei, tudo que eu melhorei, porque várias vezes eu falo nas minhas redes que a minha falta de foco é imensa, então que eu barganho me usando de ser uma pessoa bastante disciplinada. Entretanto, você que me conhece, Sandrinha, pode falar, uma pessoa bem disciplinada, mas que agora já sabe que não dá conta de fazer tudo, já sabe que tem que ter os horários de me time, já sabe, eu já sou aquela pessoa que hoje, se eu tiver que dizer que eu vou fazer uma viagem de um final de semana sozinha, porque eu preciso descansar, eu faço. E no começo foi até um tanto estranho para o meu marido, para o meu filho, essa condição de às vezes sair sozinha, de fazer algo sozinha, de ter o meu tempo, de ter o meu momento, mas nada que não entre na rotina e que eles não vão se acostumando. Então, foi ótimo. Eu passei por todos os estranhamentos deles e agora para mim e para eles é super normal. Quanto a viagens de férias, em períodos normais de férias, eu nunca tive problema. Como a minha família, como eu disse, é do Paraná, eu sempre falei, estou indo visitar minha família, estou indo viajar. Quanto a isso, eu nunca tive problema de apoio, nunca tive problema de ciúmes, nunca tive problema de nada disso. Eu tive um pouco de estranhamento quando, por exemplo, numa quarta-feira, eu dizer, não vou fazer comida hoje. Ou eu estou na minha semana da menstruação, essa semana eu não chego nem perto da cozinha, não quero fazer. E eles vão fazer. Se eles não fizerem, não vão fazer. Se tiver que comprar algo, vai comprar algo. Ainda que nós aqui em casa somos educados a comer uma comida um pouco caseira, um pouco mais saudável. E eles fazem, eles vêm para a cozinha. O meu marido ensinou o meu filho mais velho a cozinhar, então a gente reveza a cozinha e tá tudo bem, mas antes de chegar nesse tempo de vida, a falta de apoio, a desconsideração, aquela coisa de colocar a gente a menos, tudo isso eu passei. E posso te dizer, quando você se posiciona, tudo isso passa. Do mesmo jeito que você passa as tribulações, as coisas passam de você. Lá no comecinho, foi com bastante discussão e briga, porque, como eu estava falando com vocês, eu não sabia muito bem como lidar, mas depois eu fui procurando, eu conheci esse livro que eu falei para vocês, que foi o meu principal firme fundamento, depois da Bíblia, claro, muita leitura bíblica eu fiz, mas foi o livro da inteligência emocional, e depois eu conheci a comunicação não violenta. Então eu entendi que eu podia tudo, mas eu tinha uma forma de comunicar, uma forma de falar que não fosse agressiva, que não fosse violenta, que não fosse no ataque, ou com palavras de baixo calão, apesar que essas eu nunca usei mesmo, mas a gente sabe de história de mulheres que são agressivas, que querem afrontar os maridos,
até na sexualidade dele. Você não é macho para isso e tal. Gente, a mulher não pode se usar dessas formas de jeito nenhum. A mulher não pode de forma nenhuma atacar a sexualidade do seu homem. A mulher não pode desrespeitar o pai de seus filhos na frente de seus filhos. Porque você está passando uma mensagem completamente incorreta para os seus filhos. Então, olha só, seguindo aqui o meu cronograma, eu falei para vocês da minha adolescência, eu falei para vocês o que eu passei no começo do casamento, falei para vocês aonde que eu tenho chegado, e como agora eu entrei nessa parte de falar para vocês sobre uma comunicação não violenta, é a parte aqui, ó. A sequência para a gente ir entrando para o final dessa live é a parte que eu vou falar para vocês sobre essa autoridade e o respeito que você adquire dentro da sua casa. Por quê? Porque quando você começou o casamento, começou o relacionamento e você abaixou a cabeça e foi amém, sim senhor, achando que você, em vez de estar morando com seu marido, que vocês sim, são uma só carne, que vocês precisam se respeitar um ao outro, que vocês têm que andar de igual para igual. Você pedia permissão, você pedia as coisas para ele, como que se ele fosse teu pai, e ele foi entrando nessa posição de autoridade, e você foi cada vez mais não tendo autoridade, que é uma coisa que é intrínseco, é uma coisa que deveria ser tanto a mesma autonomia que o homem tem de abrir negócio, fechar negócio, criar empresa, desfazer empresa, falir negócio, falir empresa, é a mesma que a mulher pode ter. Agora, quando um homem abre um negócio que fecha, que fale, ele é visto de um jeito e dentro de casa ele é recebido com toda a compaixão. Agora, vai a mulher pegar um dinheiro de casa, investir num negócio que vai à falência, o que acontece com ela? Gente, tem muitos casos que é divórcio, é separação, é um monte de coisa. Por quê? Porque a compaixão e a tolerância do homem é quase zero, é diferente da mulher. Mas, se a mulher, ela se coloca, né? Se ela é uma mulher que ela mostra desde o começo que ela tem o lugar dela, que ela tem a posição dela, que ela tem voz, né? Que ela tem autonomia, que isso mesmo ela sendo uma dona de casa, tá? Porque às vezes a gente vê a coisa por um ângulo daquela mulher classe média, classe baixa, que precisa trabalhar e tá ali naquela lida com o marido e tal, e às vezes o dinheiro é tão apertado, e aí ela pede para fazer montar um negócio para fazer uma renda extra, ele fala não, e aí ela deixa para lá e continua, a gente só vê por esse ângulo. Mas tem a mulher que ela também tá lá na classe A, na classe B, ela é dona de casa, o marido fala que ela não precisa trabalhar, e ela vai se enredando com aquilo, só que depois, desculpa gente, ela sente que ela quer fazer alguma coisa e ela perdeu toda a autonomia, toda a autoridade, toda a sua identidade. E aí, na hora que ela propõe que ela quer fazer algo, ela escuta um não, abaixa a cabeça, sim, senhor meu marido. Por quê? Pelo medo de perder a boa vida que ela tem, a casa boa que ela tem, o marido que paga todas as contas dela. E vai sentir aquele aperto no coração, aquela tristeza, aquela agonia para o resto da vida de algo que ela queria fazer? Não. E ela não precisa perder o marido, ela não precisa perder o casamento, ela não precisa perder a boa vida dela, ela só precisa achar o como, né? A gente está aqui para descobrir o como falar, o como chegar, né? Propor a leitura do livro de Esther, como que a Esther fez naquele livro da Bíblia de Esther para se achegar ao rei, para conseguir algo que ela queria para ela e para sua descendência, né? Para os seus
conterrâneos, um edito do rei. Então, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar se melhorar, que nem uma frase, eu coloquei essa frase para ler para vocês no final, mas ela tá cabendo aqui, ó. Você só muda alguém quando essa mudança começa em você. Então, se aquele jeito que você está naquele momento, porque ninguém é nada, né? Nós estamos assim, nós estamos daquele jeito, nós estamos... Então, se aquele jeito que você está não está te levando ao lugar onde você quer chegar, muda, se transforma, busca caminho, busca alternativa, busca expansão de consciência, busca conhecimento, busca conteúdo, busca comunicação, busca a estratégia, a ferramenta que você precisa para que isso melhore, para que isso mude, para que você consiga aquilo que você quer. Tá. Eu não posso deixar de dizer aqui justamente sobre, eu vou enfatizar novamente, que essas são as formas da mulher virtuosa, da mulher sábia que quer edificar o seu lar, tá? Porque a mulher tola destrói o seu lar com as próprias mãos, diz a Bíblia. A mulher sábia edifica. Então, veja só. Tem mulher que ela fala com o marido. E aí ela estufa o peito igual o homem, né? E fala, e grita, e berra, e discute, e xinga, e mexe com a virilidade dele, e diz palavras de alto calão, e de baixo calão, e esquece que os filhos estão na volta vendo toda aquela cena. Esquece que se a filha for mulher, ela vai achar que é dessa forma que ela vai agir com o marido dela depois. Esquece que às vezes ela tem um filho homem, que depois vai ser aquele Zé que não vai abrir a boca de jeito nenhum para não ter que suportar o que vê o pai suporta. Então, olha a quantidade de situações que traz a mulher, ela querer a força, ela querer se usar da mesma impetuosidade do homem, querer parecer o macho da casa, querer falar como macho, querer gritar, atacar, afrontar. Não vamos por esse caminho. Por quê? Porque aqui nós somos mulheres que queremos sim empreender, queremos sim servir o mundo, queremos sim poder falar livremente aqui nas redes sociais, que queremos ajudar outras mulheres, mas que a gente não quer que o nosso relacionamento, que o nosso casamento, que a nossa família seja esteio para que isso aconteça. Porque eu duvido muito que uma mulher queira um sucesso profissional que custou a sua família. Eu não sou capaz de crer que uma mulher, que ela pode ter todo o sucesso do mundo lá na frente, possa se sentir plena, sabendo que aquilo foi à custa da família dela. Pode ser que no processo ela não veja e não entenda. Mas quando bateu o ápice, quando ela já conseguiu tudo que ela quis na parte profissional, ela alcançou o ápice, que ela olhar para os lados e não ver a família dela junto nessa história, eu não posso acreditar que essa mulher vai se sentir plena. Então, como eu escrevi aqui, ó, a gente precisa buscar conhecimento, buscar entender como se fazer uma comunicação não violenta, buscar a leitura bíblia, buscar a inspiração divina, buscar a espiritualidade, o Divino Espírito Santo, para nos guiar. Por quê? Porque, claro, que o nosso lugar já devia estar lá por lei, né? Nós somos civis com direito, nós fazemos parte da lei civil, que nos dá o direito de fazer o que quisermos, de ir e de vir, e a gente não pode ser barrado nem interrompido por nada. Mas a sociedade patriarcal formou cabeças e mentes que pensam ainda de outras formas, então nós precisamos buscar outras formas para muitas das vezes conseguir ter essa autoridade, conseguir achar o nosso lugar, a nossa identidade dentro de casa, ter sim lá o nosso lugar estabelecido, mas com amor, com carinho, com paixão, com humildade, com mansidão.
da forma mulher de ser. E eu não estou falando aqui que não existe mulheres sanguíneas que perde a cabeça, que às vezes grita, que às vezes fica nervosa, mas ter o coração ensinável, pedir desculpa, tentar reconstituir, tentar refazer a situação para chegar numa forma agradável, não é muito melhor? E isso tudo está muito mais em nós do que neles. Eles já estão em evolução para conseguir tudo isso que a gente já consegue porque já é intrínseco em nós. Ainda eles estão formando essa rede neural. O DNA deles ainda estão, dos homens, recebendo tudo isso que já está em nós desde a formação de Deus lá em Eva. Tá? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Espero que sim. Espero que você tenha aí se energizado, se estimulado. Espero que você tenha forças para continuar aí a sua jornada. Não desistir, porque aqui eu não tô para ver você desistir ou para ver você pensar que o seu marido é seu pai, que você precisa pedir permissão. Não, 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 não. Eu não quero ver o seu casamento destruído, mas eu não quero ver você uma mulher destruída. Eu quero ver você uma mulher que vai atrás, uma mulher que corre atrás e consegue achar os mecanismos que deixa você conseguir fazer, realizar, montar aquilo que você quiser. Você consegue, e eu digo isso porque eu consegui. Eu consegui fazendo muito esforço, como eu falei nessa live toda para você desde o começo. Eu fui barrada nos meus estudos desde esse final da minha adolescência, quando eu engravidei. Tudo conspirou para que eu não fosse nada, para que eu não tivesse nada, para que eu nem alcançasse a minha formação acadêmica. Mas eu lutei contra tudo, eu lutei contra todos, eu usei força exagerada, eu esqueci muitas vezes que eu tinha que descansar, que eu tinha que sentir, que eu tinha alguma coisa. Mas eu quero que você queime essa etapa. E se você for nova, de 20, 25, 30, 35 anos, você pega todas as chaves que eu coloquei aqui de o como a sua vida pode ter momentos onde você se inclua aí em toda a trajetória da sua vida, da sua família, mediante o seu marido, mediante os seus filhos, em vez de se desgastar por completo. Saiba sempre que você não é obrigada a fazer tudo sozinha. Deixa sem fazer. Até que eles venham te ajudar a fazer. Eu espero que tenha sido de ajuda. Para você que às vezes vai entrar nessa live, vai assistir depois e vai chegar aqui até esse final, eu espero que você faça bom proveito, mesmo depois, tá? Eu não quero de forma nenhuma que você perca o amor por zelar pelos seus filhos, por zelar pelo teu marido, pela tua casa, por cuidar de tudo. Porque o que tem acontecido é que as mulheres têm perdido o zelo, têm perdido a paixão, têm perdido a vontade de querer cuidar dos seus bens mais preciosos. Tem uma parte de palavra que o Senhor chama de granjear os talentos. Para um, o Senhor deu 1 talento. Para outro, o Senhor deu 2 talentos. E para outro, o Senhor deu 3 talentos. Teve aquele que enterrou o talento. Teve aquele que multiplicou o talento. E teve aquele que deu o seu talento para aquele que sabia multiplicar o dele também. Que você não enterre o seu talento. E que você tenha prazer com a sua família, tenha prazer com a sua casa. Que você possa, através dessa live, aumentar a sua força, a sua energia aqui junto com a minha e caminhar aí, tá?
Caminha daí que eu caminho daqui, sem deixar nada nos deter, nem nada nos derrubar. Sempre com muita fé no coração, sempre guiada pelo Senhor. E se você quiser superabundar, sabe o que você pode fazer? Eu não sei se você é cabeleireira, eu não sei se você, vou falar até aqui porque eu vi boa noite uma pessoa que entrou e é contadora. Eu não sei se você é oftalmologista, eu não sei se você é professora, mas você quer ver o seu negócio superabundar? Doa aquilo que você vende no decorrer do mês todo para as pessoas. Acha uma pessoa, multiplica o seu talento e doa aquilo que você cobra, doa para uma pessoa. Porque aquilo que você se doar para uma pessoa vai multiplicar em bênçãos, em clientes, em prosperidade para sua vida. Então, eu quero finalizar essa live falando para você doar aquilo que você tem, aquilo que você sabe. Olha, a parte mais triste da minha profissão de pedagoga é que eu não tenho o dom das artes. Então, tudo eu tenho que procurar o desenho, eu tenho que pedir para as pessoas desenharem, imprimir, tirar, fazer porque eu não sei. Eu tenho uma tristeza, porque eu não sou a pessoa das artes. Eu tenho muita criatividade para desenvolver as coisas, mas eu sempre preciso de uma pessoa que desenhe para mim tudo aquilo que eu preciso fazer. E olha que interessante. O meu servir no mundo é isso que eu acabei de fazer aqui com vocês. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, disse a palavra. E o que eu sirvo às mulheres que aqui estão comigo, o que eu posso servir, o meu servir no mundo. Por exemplo, eu abri essa live hoje porque eu não fui à igreja, eu ainda estou com meu filho aqui se restabelecendo. Então, o que eu fiz? Vou servir as mulheres com a experiência de vida sobre disciplina que eu tenho. Eu vou doar para elas energia, força, virtude nesta live, para que ela possa pegar essas chaves, esses códigos e ter força para caminhar no negócio dela, para ter força de caminhar sobre a vida familiar dela, com o marido dela. Às vezes você está aí com seu marido emperrando em algo que você queira fazer. Escuta essa live, entenda as ferramentas que eu disse para você, como você vai buscar a ferramenta, como você vai ter uma comunicação não violenta, como que você vai, com seu jeitinho de mulher sábia, como que você vai, no livro de Esther, na Bíblia, se instruir, como você consegue algo, seu marido, de uma forma amigável, de uma forma prazerosa. É isso, esse é a minha doação, esse é o meu servir. E eu coloquei aqui para você. Então, eu espero que você consiga e possa fazer o mesmo por outras mulheres. Pega uma pequena parcela daquilo que é o seu dom e serve a outra pessoa, ok? Combinados? Essa vai ser a lição de casa, tá bom? Essa vai ser a lição de casa que eu vou deixar para vocês. E como eu já li aquela frase aqui no meio da nossa live, eu vou ler uma outra coisa que eu achei muito linda e eu vou deixar aqui para finalizar essa live com sucesso. Precisamos de mais bondade. Já existe orgulho suficiente. Mais gente que precisa de mais virtude. Nós já temos popularidade demais. Porém, nós precisamos de mais pureza. Mulheres, nós podemos ser lindas, poderosas, maravilhosas, bem vestidas, atualizadas, interessantes. Mas que a gente nunca perca a característica de não negociar os nossos valores. Tá certo? Então eu vou deixar aqui para vocês. Sejam lindas, maravilhosas, interessantes, inteligentes, mas não negocie os seus valores, ok? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!